Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos agora começar o segundo capítulo do nosso curso Mediunidade na Prática. Nesse momento, eu faço aqui uma revisão do nosso e-book, onde vou transmitir essa aula para vocês, onde será desmembrada em 3 aulas para que o vídeo não fique muito longo. Então, dessa forma, vocês vão estar recebendo aí no conforto de seu lar, quando você adquirir as videoaulas, né? Você vai também adquirir o e-book, aí você quem vai escolher, tá? Aproveita a nossa promoção e vamos começar a nossa aula. Sou médium, o que faço? O que fazer nesse momento? Irmãos, a mediunidade é a maneira que Deus nos concede para reparar erros, evoluirmos espiritualmente, servir a caridade com amor e ampliar nossos conhecimentos. É a forma de lutar com o nosso coração que às vezes sinaliza uma certa desistência devido aos imprevistos. Alguns irmãos, ainda desatentos, desconhecem que somos médiuns 24 horas. Então, nesse momento aqui, nós vamos lembrar que a maneira que Deus nos concede para que você possa retornar, né, após a visão panorâmica, descobrir que você lá no mundo espiritual errou, né, e pode reparar esses erros através de uma nova encarnação. E aqui ele diz que a melhor forma, né, de você ampliar os seus horizontes, seus conceitos, aprofundar os seus conhecimentos, né, e evoluir aqui na Terra. Além disso, muitas pessoas acham que a mediunidade ela só serve no dia que você está na casa espírita. Não, tá? Você é médium 24 horas, não importa, tá? Temos de ter discernimento conforme a evolução do indivíduo. Nesta condição, o médium precisa melhorar-se para crescer, amadurecer, ciente de que a mediunidade é a ferramenta para nos conhecermos melhores, conforme aprimorarmos nossos conhecimentos. Essa permissão só vai acontecer se você se permitir, pois em algum momento somos testados e às vezes chegamos a desistir. Existem exemplos encontrados por toda parte. Quem nunca conheceu um irmão, um amigo, um familiar que foi ao centro espírita, disseram para ele que ele era médium e ele desistiu da tarefa? São tantas pessoas, né? Às vezes você conhece uma pessoa lá na casa espírita, trabalha com ela muitos anos, lá num determinado dia você reencontra na rua. Nossa, eu saí daquele centro, já faz muito tempo que eu não estou por lá. Eu deixei, não estou trabalhando mais não, estou em casa agora, fazendo minhas tarefas. Então, assim, a gente encontra muita gente, né, com essa conversa, tá? Sou médium, posso trabalhar num centro espírita sem um conhecimento adequado? Veja bem, olha a resposta. Cada médium precisa entender os critérios atribuídos para o exercício com responsabilidade. Sabendo que está sendo feito de forma consciente de que precisa buscar o conhecimento para saber de fato qual é a sua contribuição. Então eu preciso me esclarecer para conhecer quais são esses critérios que eu mesma vou em busca, né, de melhorar o meu trabalho, sendo responsável por aquilo que eu irei produzir, por aquilo que eu irei, né, me comprometer a fazer, e eu tenho que ter essa responsabilidade, tá? Também com muito conhecimento. O estudo da mediunidade direcionado ao treino com equilíbrio é a capacidade de melhorar a sua faculdade. Então, nós temos que treinar. Eu sempre trago uma reflexão como exemplo, que é uma redação. Você, quando vai fazer um concurso, um pré-vestibular, você está se preparando, quantas redações você escreveu, jogou fora e aprimorou aquele conhecimento que você desejava e, de repente, você passa no concurso, no vestibular com a nota máxima na sua redação. É normal isso acontecer, mas para isso teve dedicação, teve treino, teve um monte de detalhes aí, tá? Cada etapa vencida terão de buscar material para repor, pois cada dia que passa a evolução se apresenta e sem o conhecimento do que se pratica, o caminho será sempre o da obsessão, que caminha lado a lado com o irmão invigilante. Por que essa questão da obsessão? Muita gente é resistente a essa coisa da obsessão e tal, mas a resistência, meus irmãos, eu vou falar para você qual é a resistência. A resistência não é nada mais, nada menos do que o assédio que você sofre,
A vaidade, o orgulho interfere, porque se eu estou ouvindo aqui uma mensagem linda, maravilhosa, pode não ser de um espírito amigo, pode ser de um espírito impostor, né? Então tem que ter muito cuidado com a vigilância. Quais são as mudanças repentinas sobre a mediunidade ostensiva? Então, no momento ali que eu vejo aquela mudança, aconteceu algo diferente. Nossa, Nancy, aconteceu uma coisa que eu não sei o que foi que aconteceu direito, não sei nem ler e contar, né? Tem pessoas que falam assim. Então, gente, exemplos é o que não nos faltam para registrar todas essas dificuldades aí. Um médio pode ficar nervoso, né? Naquele momento, você fica naquele nervoso, do nada você ficou nervoso. Triste, né? Aquela tristeza profunda, às vezes você começa a chorar sem motivo, né? Mudar de ideia do nada, você tá bem, de repente você levanta, não, eu vou em tal lugar, ou às vezes você faz uma viagem, né? Sem que nem para quê, e quando você chega lá, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Isso pode acontecer também, tá? Chorar sem motivo, ficar alegre sem motivo, sentir cheiro diferente no ambiente que você está, por exemplo, cheiro de essências, né? De ervas curativas, né? De flores, né? De rosas. Então, tudo isso você pode registrar, que são as sensações que você vai aprimorando ali, devagarzinho, registrando por meio da mediunidade, tá? Às vezes você está num ambiente e diz assim, nossa, aqui está com cheiro de café. Eu vou falar sobre o café porque o café é o que registra mais e as rosas, né? A essência das rosas. E aí, nossa, o que aconteceu? Mas tem gente que não sente, só você sente, né? Por isso, tá aí a diferença, né? Entendeu? Sentir tremor no corpo, às vezes você acorda, aquele seu corpo fica tremendo, tremendo, tremendo. Ali, gente, é o acoplamento do seu corpo físico com o seu corpo espiritual, que talvez não deu tempo a acoplar na hora certa e você levantou de supapo, assim, você tão bruscamente levanta da cama e aí o seu corpo fica tremendo. É isso que acontece. O acoplamento não aconteceu de forma serena. Foi de repente, assim, você se viu, levantou imediatamente e aquilo você sentiu na pele física, né? No corpo físico ele registra, né? Esses impulsos, né? Sentidos através da mediunidade, né? Acordar apavorado após o retorno de uma viagem astral, mudar de humor, de vontade, né? Até mesmo da alimentação. Não, eu não quero alimentar hoje, amanhã eu como isso, amanhã eu. Não, a gente vai excluindo um monte de coisa aí do seu cardápio, né? E poucos, e muitos são os incômodos que ao longo do tempo vai acontecendo, mas você consegue, né, lidar com eles e conviver de forma normal. Dentro da normalidade, você já sabe que aquilo acontece e você não precisa chamar a atenção das pessoas para mostrar que você sente isso, né? Não tem essa necessidade. Quando me refiro à minha pessoa, Nancy, né? Entendeu? Enquanto eu escrevo, parece passar um filme em minha mente. Eu sinto aqueles impulsos, eu sinto assim que naquele momento, aquele impulso que veio, desfila na minha mente aquela história. É como se eu estivesse vivenciando aquela história na minha tela mental. Isso acontece muito, tá, gente? Por exemplo, uma carta consoladora, quando eu escrevo, essa carta, ela me traz a vivência do espírito no mundo dos espíritos e aqui com a família. Isso é normal acontecer, gente, tá? E aqui, lembrando, né, que a gente não tem nenhum privilégio por isso, e sim muita dívida com o trabalho que a gente está desempenhando. Qual é o meu interesse como médium, né? Tem aí os interesses, ser um médium importante, um médium famoso, um médium que está aí na mídia todos os dias, né? Será que é isso que eu estou desejando mesmo? Bem, qual é a minha sintonia e com quem estarei sintonizado durante o trabalho para servir na vinha do Mestre Jesus? Se eu tiver com essa intenção de famoso, de ganhar dinheiro, eu posso estar me afinizando aí com a entidade das trevas e passando por um espírito bonzinho, um espírito de luz. Isso acontece naturalmente, tá, gente? Isso a gente consegue observar de perto quando você está trabalhando com a pessoa, né? Dá para você registrar. Quais são os meus desejos com a mediunidade? Né? Quais são os equívocos cometidos ao longo do tempo entre comportamentos e atitudes que são fatores fundamentais para que eu possa ter credibilidade na minha tarefa diante dos irmãos que irei ajudar quando chegar o momento programado. Então, todo mundo sonha com essa hora, com esse momento de trabalho. Eu vou ser um trabalhador, hoje eu vou sentar na mesa mediúnica pela primeira vez, vou dar passividade, eu vou escrever, vou enxergar, vou falar.
E se não acontecer nada? Será se você vai ficar frustrado? Então, a gente não pode criar tantas expectativas sobre esse trabalho, porque quando você cria expectativa, você pode ficar frustrado quando elas não acontecerem lá naquele momento, tá? Todo médium necessita de apoio e de tratamento. Precisou de um tratamento mediúnico, ele precisa ser humilde e aceitar a passar por essa experiência para melhorar, tá? Quando comete algum equívoco, na maioria são pessoas que têm conhecimentos, mas que não aceitam conselhos quando precisam dar uma pausa nos trabalhos, pois os melindres são a causa de tantos imprevistos e negação. Então eu fico o tempo todo negando a mim mesmo, né? Me sabotando para que eu não vou lá hoje não precisa assistir palestra, eu sou uma palestrante, eu não preciso ouvir ninguém falar. Não é bem assim, gente. Nós temos que ter humildade, temos que prestigiar o trabalho do outro, né? Temos que prestigiar sim, porque uma hora a gente vai passar pela mesma experiência e vai que aqueles amigos nem comparecem, nem curte o seu canal, nem segue você nas redes sociais, você vai ficar decepcionada por isso? Não, tudo tem o tempo para acontecer. Assim também é a mediunidade, tá? No entanto, o orgulho e a vaidade interferem e são fatores que desestabilizam os trabalhos quando nos deparamos com irmãos que buscam na vaidade o enaltecimento pelo trabalho como médium. Eu quero fazer uma campanha, né, das crianças, do Dia das Mães, do Dia dos Pais, mas eu quero estar lá no meio daquelas pessoas entregando presente, mostrando o que eu fiz. Gente, é muito fácil você fazer campanhas com dinheiro alheio, com as doações de outras pessoas, né? Não precisa disso. Eu sempre fiz campanhas aqui, mas as campanhas que eu faço é muito sucinta, né? E tudo aquilo que eu faço eu mostro para vocês também, aonde foi entregue, qual foi a destinação, né? O que foi realizado com aquilo, quem foram as pessoas que foram escolhidas, qual foi a instituição. Então, eu acho que quando você faz uma campanha, as pessoas que irão contribuir com aquela campanha para ajudar muitas famílias, como a gente mesmo tem feito aqui, ela tem que ter confiança no seu trabalho, né? Da mesma maneira são as cartas, são o seu trabalho como médium numa casa espírita. Você tem que ser valorizada também. Mas se você errar, porque nós somos humanos, nós temos a oportunidade de levantar. Se você caiu, levante. Você vai ter a oportunidade de se reerguer, de no dia seguinte começar uma nova vida. Assim é a vida e faz parte, gente. Nós estamos no planeta Terra. Lá no mundo dos espíritos não é diferente, porque quando o espírito escreve falando sobre as suas recaídas, ele também fala que achou uma oportunidade de alguém que segurou na sua mão, levantou do chão e ele procurou melhorar para poder transmitir aquilo para você, para deixar você mais feliz. Tudo isso acontece, gente. Por quê? Por causa da mediunidade, né? E qual é a finalidade da mediunidade, tá, gente? A mediunidade é, antes de tudo, essa oportunidade que eu já falei tantas vezes aqui nas nossas lives, tantas vezes aqui nos nossos cursos, tantas vezes para pessoas que me buscam aí nas redes sociais para tirar dúvida. E aí eu fico naquela, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas é a oportunidade de servir, bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. Imagina uma coisa fantástica, gente. Um médium concentrar aqui, convidar o mentor espiritual para trazer de lá para cá uma orientação. Você tem uma dúvida, você pode tirar com seu mentor espiritual. Você vai ouvir através da intuição. Nesse momento que eu estou falando com você aqui, a minha cabeça está aqui, ó, pipocando, como se eu tivesse, assim, como se eu tivesse mergulhado numa piscina e quando eu sair, os meus ouvidos estão cheios de água. Então, por quê? Porque enquanto eu estou falando com vocês, estou recebendo as instruções para transmitir para vocês também. Faz parte, gente, a mediunidade ela não para, né? Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta à erraticidade, ou seja, ao mundo espiritual, trazendo-lhes informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele observa do contato mantido com os desencarnados. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza
das suas responsabilidades de espírito imortal. Então, nesse momento, vamos trazer informações sobre mais uma pergunta importantíssima para você que está estudando conosco. O que deve fazer o médium nestes momentos de alterações emocionais? Como eu falei lá atrás, tremores, enjoos, né, vontade de chorar, tristeza, alegria, né? O que ele deve fazer? Todo médium iniciante, para evitar inconvenientes na prática mediúnica, deve primeiramente dedicar-se ao indispensável estudo prévio da teoria e jamais considerar-se dispensado de qualquer instrução, pois poderá ser vítima de 1000 ciladas que os espíritos mentirosos preparam para explorar-lhe a presunção. Veja bem, primeiro você, para praticar a mediunidade com Jesus, com equilíbrio, confiança, conhecimento e fé, e muita responsabilidade, você precisa passar por uma formação. Na minha cidade, Nancy, não tem nenhuma formação. Vamos estudar junto aqui nas videoaulas, porque aqui eu vou lhe dando dicas, vou tirando as suas dúvidas, vou lhe incentivando ao estudo das obras básicas, vou trazendo para você sugestões de obras para estudar em casa, e neste momento aqui eu já vou lhe dar uma sugestão, que é o Livro dos Médiuns. É a nossa Bíblia do Espírita. Todos os dias você precisa ler um pouquinho dele para entender. E olha, gente, você vai ficar velhinho aqui na Terra e vai continuar lendo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, achando que nunca leu. Por quê? Porque todas as vezes que você relê, você encontra algo novo, acha que nunca tinha lido aquele parágrafo. Isso é normal acontecer. Então, por isso tem que ter esse conhecimento para poder servir de instrumento para as vozes do céu, para os espíritos amigos quando estiver preparado, ok? Após o conhecimento teórico, procurar desdobrar a percepção psíquica, né? Então, você vai treinar a mediunidade, as aptidões que vão se manifestar de forma simples, descomplicada, de forma serena. Ela vai se transformar naquele momento que você busca. Nossa, Nancy, eu comecei a escrever do nada, eu comecei a pintar do nada. E ali, como é que eu faço para aprimorar? Treino. Treinando. Então, por isso a gente tem que estudar, tem que treinar, tem que compreender para não fazer besteira aí pela frente, tá bom? É aconselhável o desenvolvimento mediúnico em grupos especialmente formados, que têm responsabilidade, que tem um dirigente atuante, que tira suas dúvidas, que te ajuda em todo esse processo, tá? É aconselhável também que o médium jamais abuse da mediunidade, né? Empregando-a para a satisfação de curiosidade. Tem que ter muito cuidado. Tem pessoas que dizem, não, Nancy, eu trabalho todos os dias na casa espírita. Não, você está tendencioso a ser um espírita, né? A contrair uma fadiga mental, né? E essa fadiga mental, ela traz para você uma certa ansiedade que pode lhe prejudicar. Daí a pouco você se desequilibra emocionalmente, se desequilibra mediunicamente, fica frustrado porque você não vai poder fazer aquilo que você está desejando e no fim das contas você precisa começar tudo de novo. E aí, quem quer começar tudo de novo? Poucas pessoas, né? Então, o desenvolvimento da mediunidade é aprender a usá-la, né? Para que sejamos bem-sucedidos, cultivemos as seguintes virtudes: a paciência, a perseverança, a boa vontade, a humildade e a sinceridade. A mediunidade não se desenvolve de um dia para o outro. Tem pessoas, tá, gente? Eu conheci muita gente que dizia assim, Nancy, eu não sou médium. Eu falei, não é médium, não. Oxe, mas daí a pouco estava ali no nosso grupo e de repente estava dando passividade. Por quê? Porque não encontrou uma pessoa com educação, com aquele acolhimento, com aquele amparo para ajudar nesta percepção. E essa percepção, meus irmãos, ela é fundamental para você registrar a aproximação, as fases. Nós chamamos de fases. O envolvimento, o sentimento que você vai identificar do espírito quando se aproxima de você, se ele está com sentimento bom ou sentimento ruim. E aí você começa a registrar aqueles impulsos, daí a pouco você começa a transmitir a mensagem, se houver necessidade. Então tem todo um processo. Se você não encontra esse acolhimento para te ajudar, a tendência é que você não siga, né, com esse propósito de aprimoramento sobre a mediunidade para trabalhar, tá?
A mediunidade não se desenvolve de um dia para o outro. Para isso, tenhamos muita paciência. Não queira que hoje você está dando passividade, amanhã você já vai trabalhar mediunicamente, depois de amanhã você já está aí escrevendo, psicografando, pintando, fazendo um monte de coisa e às vezes atropelando tudo, né? Entendeu? Sem perseverança, nada se alcança. O desenvolvimento exige que sejamos persistentes, ter boa vontade é comparecermos alegres e cheios de satisfação às sessões. Pois é, às vezes eu saio de casa cansado, saio do trabalho, vou direto trabalhar mediunicamente, chego lá e eu sento na minha mesa, lá no meu lugarzinho, e digo pro dirigente, nossa, mas eu tô muito cansado hoje. Eu que vou passar por um tratamento, vou sentar nessa cadeira aqui e eu queria que vocês me ajudassem. E aonde fica a equipe espiritual que preparou aquele irmão durante toda a noite, todo aquele dia, trouxe os espíritos para serem tratados por meio da sua sintonia, que estão aguardando lá na sala, também sendo preparado para trazer até a sua sintonia para você ajudar, como sendo um tarefeiro, como um enfermeiro quando está no hospital de plantão para atender as emergências, para dar o primeiro passo, o alívio, o abraço, o acolhimento. É para isso, meus irmãos. Se você não está ainda preparado para isso, precisa se preparar, tá? A humildade é a virtude pela qual reconhecemos que tudo vem de Deus. Tem pessoas que dizem, não, isso aqui é uma inspiração minha, ninguém me ensinou não, ou esse livro que eu escrevi não tem nada psicografado. Pois é, de repente teve, mas você quer sentir aquele enaltecimento, você fala que não foi, isso acontece também, tá? Se faltarmos com a sinceridade no desempenho de nossas funções mediúnicas, cedo ou tarde sofreremos decepções. Às vezes você vai ficando decepcionado com as coisas que não acontecem, com aquilo que você criou a expectativa e não aconteceu, e você acaba frustrado, né, com aquela equipe espiritual que não tem nada a ver, porque no fundo, o culpado é você mesmo, né? As suas expectativas foram geradas, não foram atendidas porque você não se esforçou, né? Necessidade do adestramento mediúnico. O que significa isso, gente? A educação mediúnica, né? Você vai adestrar um cãozinho rebelde, ele não é adestrado? Um cavalo, um boi, né? Um animal qualquer. Nós também temos que ser adestrados, né? Por quê? Porque nós temos que ter paciência para que as coisas aconteçam tudo na hora programada, tá? Ninguém nasce sem um plano de vida. Ninguém jamais escolhe ser mal. Todos pedimos o máximo, mas a providência divina nos cobra o mínimo. E depois que encararmos, começamos a se queixar. Imaginemos se viéssemos com tudo o que tínhamos pedido. Imagina tudo aquilo que eu pedi a Deus se ele tivesse liberado tudo. Eu fazendo o que eu estou fazendo agora, eu não estou dando conta. Imagine se fosse o dobro disso, né? Então, gente, todo esse material eu retirei aí das obras básicas, da revista espírita, de autores que eu deixei bem no final da obra. Então, tudo isso você vai estar, né, buscando aprimorar seus conhecimentos com outras bibliografias. E eu aconselho você a não deixar de estudar o Livro dos Médiuns. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Continuaremos daqui a pouco, né, no nosso próximo vídeo, com o segundo vídeo do nosso segundo encontro, né, da nossa segunda aula. Obrigada e até lá.